Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo Henrique, e eu sou psicólogo clínico. E eu já vou começar aqui, né? Tá no título de alguma forma, eu acho, na capa desse episódio, que eu não sei como é que vai chamar por enquanto, não sei. Eu já vou começar já, né, introduzindo, falando sobre o que eu quero falar, mas eu vou, na verdade, falar um pouco mais sobre isso no final, talvez. Que o que eu quero falar é sobre o pacto narcísico da branquitude na psicologia brasileira. Em específico, na psicologia clínica. Só que antes de entrar nisso, eu sinto que eu tenho que ter alguns percursos aqui que eu vou tentar passar rapidamente. E antes de tudo, então, acho que eu tinha que começar um pouco falando sobre a noção de branquitude. O que é branquitude? Branquitude é um conceito, é uma coisa, esse algo que é complexo de falar, é uma questão complexa, se a gente for trabalhar como conceito, né, de um ponto de vista teórico, é um conceito muito fluido e que, historicamente, no Brasil, é muito recente o olhar, e aqui acho que é uma dele que eu vou fazer mais algumas vezes, né, eu estou muito aqui partindo de uma perspectiva de pesquisas acadêmicas, teóricas, para falar sobre um contexto acadêmico, teórico, filosófico, psicológico e etc, etc, etc. E aí, para eu dizer rapidamente sobre o que é branquitude, o que eu estou querendo dizer quando eu falo branquitude, eu vou usar muito o livro Branquitude, Estudos sobre a Identidade Branca do Brasil, que são organizados pela Tânia Miller e pelo Lourenço Cardoso, que é um livro de 2017, que tem uma série de artigos e tal, uma série de textos sobre esse conceito branquitude, que aí basicamente, assim, já lá na introdução, prefácio e o primeiro capítulo, o conceito de branquitude, Reflexões para o Campo de Estudo, escrito pela Priscila Elizabeth da Silva, enfim, que ela vai tentar, né, antes de começar o debate, isso é uma coisa que eles já deixam claro já na apresentação do livro e tudo mais, né, que é toda a questão, né, a discussão sobre a branquitude, sobre o branco, o ser branco, enfim, várias coisas que acarretam isso, no Brasil é relativamente recente, eu diria extremamente recente. Isso é um ponto importante. De forma geral, aí aqui agora eu tô pegando de cabeça, essas citações eu não lembro, mas eu acho que eles colocam ali que os estudos, assim, você tem vários movimentos anteriores, você sempre tem pontos fora da curva, mas de uma forma mais sistemática, em que se começou a olhar para isso, que você consegue encontrar alguma produção, de novo, acadêmica, teórica, voltada para essa questão, lá a partir dos começos dos anos 2000 ali, que é ontem. Tem 21 anos já? Tem 21 anos já. Mas, assim, é ontem. É muito recente. Ao mesmo tempo em que esses estudos, é uma coisa que a Priscila Elizabeth da Silva, que ela vai falar bastante também, você já encontra, às vezes, uma discussão sobre isso, sobre essa questão da branquitude, em outros países, tipo na América Latina, na América do Norte, em outros países que também passaram por processo de colonização, de escravidão e tudo mais, você encontra estudos mais antigos. Mas que no Brasil se dá. Aí tem toda uma questão que eu não vou entrar muito. Que existe uma série de questões que todos os atores. Que no geral, acho que a maioria dos atores que eu vou acabar referenciando aqui hoje. Que é uma coisa que é muito presente quando você vai olhar para as produções teórico-acadêmicas sobre as questões étnico-raciais no Brasil. Quando você faz estudo comparativo com outros lugares, outros países da América Latina, enfim, por exemplo. Existe muito um certo atraso, entre aspas, nesse atraso não sei se é uma palavra boa, mas enfim, no debate ético-racial do Brasil. Que aí tem uma série de questões muito complexas, enfim, que a gente tem muito forte no Brasil um mito da democracia racial, a gente tem uma certa romantização muito forte dos processos de miscigenação do Brasil. Mas ok, você tem ali um debate posto e esse debate ele é automaticamente empacado por causa disso. Não, no Brasil não tem. Pra que falar disso no Brasil? No Brasil não precisa. No Brasil a gente tem essa coisa muito bonita que é o mestiço, que é o mulato. Uma série de questões que é uma coisa muito forte na nossa cultura brasileira, especificamente. E aí, enfim, existe uma complexidade gigantesca sobre essas questões, de como que a gente chegou nisso no Brasil atual, da gente estar nessa posição hoje. Daí disso tudo a gente vê muito como que o conceito de branquitude, ele, como que assim, né, o olhar para o branco, ele é muito recente. E aí, mas o que é branquitude? Eu vou simplificar, daí enfim, né? Daí pra esse sentido, acho muito mais interessante indicar, né, a leitura do livro, né? Desse texto e de, enfim, 1 milhão de fontes tem sobre isso, né? Que aí nele, assim, eu vou pegar uma citação da Priscila Elizabeth da Silva, que ela dá uma sistematização lá pro final.
Ela vai falar o seguinte: a partir desse conhecimento, penso que já é possível sumarizar o conceito da seguinte maneira, dois pontos. A branquitude é um construto ideológico no qual o branco se vê e classifica os não brancos a partir do seu ponto de vista. Ela implica vantagens materiais e simbólicas aos brancos em detrimento dos não brancos. Tais vantagens são fruto de uma desigual distribuição de poder, político, econômico e social, e de bens materiais e simbólicos. Ela apresenta-se como norma, ao mesmo tempo em que como identidade neutra, tendo a prerrogativa de fazer-se presente na consciência do seu portador, quando é conveniente, isso é, quando o que está em jogo é a perda de vantagens e privilégios. E aí logo em seguida também ela vai enfatizar, né, que desse modo o estudo sobre branquitude não deve ser pensado apenas como uma dualidade branco-negro. E aí já no final do texto, né, desse capítulo, ela vai, né, sumarizar todos os pontos principais que ela traz, referenciando, né, as várias autoras e autores, né, que ela vai trabalhando. Ela vai dizer o seguinte: tem-se como característica do conceito no Brasil, dois pontos, a necessidade de pensar o conceito fora da dualidade branco-negro. A superioridade estética mostra-se como um dos traços fundamentais da construção da branquitude brasileira. O silêncio tem sido uma estratégia utilizada para proteger os privilégios em jogo. A branquitude é uma identidade marcada racialmente, porém, ao indivíduo branco é dado o poder de escolher evidenciá-la ou não. As desigualdades raciais, ainda que sejam percebidas e reconhecidas, não são associadas à discriminação. É um lugar de poder e vem atuando nas instituições. É um símbolo de dominação. Reproduz um colonialismo epistemológico. Tem a tendência a resvelar para a classe como marcador para definir a própria condição de branquitude. Contudo, demonstra capacidade de exercer autorreflexão. Branquitude crítica. Simplificando, né? A questão de branquitude. Branquitude é a marcação racial do branco. O que é o branco? Aí o buraco é muito baixo. Aí é muito complicado dizer o que é o branco. Que, enfim, tanto que é uma pretensão, inclusive, dos organizadores desse livro, né, desse texto, da Tânia Miller e do Lourenço Cardoso. A pretensão nunca é demarcar, finalizar, simplesmente, tipo, definir claramente como que se dá essa racialização do sujeito branco, entre aspas. Porque é um conceito muito, muito fluido. E é muito importante entender que quando se fala de branco nesse contexto, aí vai muito além das discussões que a gente vê no dia a dia, assim, no dia a dia. É um conceito que tem que ser dado de uma forma muito mais ampla. Vai muito além de uma dicotomia branco-negro, né, como já ficou claro. Vai muito além de questões de tom de pele e tudo mais. É entendido que o conceito do branco, a branquitude, o branco, ele nasceu a partir dos processos de colonização. Tem que ser entendido como um conceito colonial, herdeiro do processo de colonização e atuante hoje ainda a partir desse processo de colonização, né, que é essa identidade neutra, esse branco, que é esse ser racializado, mas que não é racializado, então essa branquitude sempre aparece ali como uma ausência, mas uma ausência que está sempre presente e que às vezes se faz presente quando é interessante, quando não é interessante ela não se faz presente, mas está sempre ali, e que todas as outras racializações, isso tudo, enfim, partindo dessa noção de um racismo europeu, desse processo de colonização, e aí todas as outras racializações têm como base essa branquitude, que é essa ideia neutra que some, e aí todas as outras, outros, e aí, enfim, todas as classificações que são dadas a partir desse encontro, né, do europeu com esses outros povos, na maioria das vezes, assim, no processo de colonização, que aí, sei lá, aí vai ter o negro, aí vai ter o indígena, vai ter os asiáticos, e aí vai ter o árabe, e, enfim, aí tem uma infinidade de outros que são conduzidos a partir dessa identidade neutra branca, como se fosse o que sempre existiu. Que aí, nesse sentido, e aí aqui, né, que aí eu acho que nesse sentido é muito interessante quando... E aí, fugindo um pouco de produções mais recentes e produções brasileiras, que eu acho interessante, né? Quando o Deleuze e Guattari, são dois franceses brancos europeus do final do século XX, mas que eu acho que eles trazem uma noção ali no Mil Platôs, que eles vão falar, né, do conceito de rostidade, né? Ou de ano zero, mas tem um trecho que eles vão falar sobre o racismo europeu, que eles vão descrever, né? Rápido, tem um trecho que eles vão descrever só como
como que essa máquina racista, essa máquina, né, do racismo europeu, acaba que produzindo o rosto, né, essa rostificação do branco. Dessa que a gente poderia chamar de branquitude, eles não usam esses termos, mas, enfim, como que a partir desse encontro com o outro, que no racismo europeu que se nasce esse rosto que é um rosto branco, que é um rosto cristianizado, um rosto do Cristo, e é aqui o Cristo, não o Cristo histórico ali, né, do Oriente Médio, que é bem diferente dessa imagem do Cristo que a gente cresce vendo. Mas, enfim, né, como que a partir desse encontro com o outro, que a máquina do racismo europeu opera, necessita de produzir um outro, mas ele produzir um outro aí nos termos, né, que eles usam, produzem esse outro, que é esse não branco, pela repetição, na verdade, não pela diferença. Não que essa máquina racista ela não opera no sentido de produzir diferenças, de ver o outro enquanto o outro. Mas esses outros como referência do mesmo, como referência do eu, que também nasce ali nesse momento, que é esse rosto branco, cristianizado, nos termos deles. Que eles vão falar, né, que do ponto de vista do racismo, não existe exterior, não existem as pessoas de fora, só existem pessoas que deveriam ser como nós, e o crime é não serem. Que aí é nisso também que eles vão trazer essa noção de ano zero, que aí a partir desse contato, desse processo que eles vão chamar de justificação, dessa máquina do racismo, é como se ali, naquele momento, né, na criação desse racismo europeu específico, que aí a gente partindo em todas as leituras vai entender, né, como esse processo, como, né, nascendo ali nesses processos de colonização, ali se constrói o que eles chamam de ano zero. Então eles constroem, beleza, aqui é o ano zero, que é o ano zero Cristo, que aí sim, enfim, que aí ali se constrói toda uma história do que é ser europeu, do que é ser branco, da branquitude, e aí estabelece um ano zero, que é ali quando o nascimento de Cristo, e aí ali se começa a construir essa história do povo europeu e do ser branco, mas a partir dessa máquina racista, na verdade. Então, tipo, esse ano zero é criado ali, essa história é criada ali. O ano zero começa na colonização, mas aí ele se projeta já para um passado imaginário, enfim. Não somente imaginário, né, mas criado ali. Enfim, significando isso. A questão de branquitude é isso, enfim, repetindo, é um conceito fluido, um conceito difícil de se definir, que a gente tem que entender ele sempre a partir dos processos de colonização. E eles são complexos no nível também, que também é uma discussão que os autores vão trazer no livro nesse livro que eu estava citando, sobre, né, aspectos, por exemplo, você pode discutir aspectos de não branquitude na branquitude latino-americana, por exemplo, ou na branquitude brasileira, que é uma discussão que se existe muito, que é uma discussão que, aí de novo, datando um pouco desse programa, trazendo referências para o nosso cotidiano da desgraça das redes sociais, recentemente, algumas semanas atrás, eu não vou lembrar agora a data, assim, né, de uma pessoa ali ligada diretamente ali ao governo do nosso excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro, que fez, né, no momento em uma live, assim, um gesto, um movimento característico de supremacista branco. É um movimento assim com a mão, que aí tem uma série de questões, aí a gente entra em questões desses dog whistles, né, esses apelidos de cachorro, esses símbolos supremacistas brancos e de grupos neonazistas que se trocam, enfim, tem uma série de questões ali do porquê que aquele gesto é um gesto supremacista branco. Um gesto muito simples. Eu não vou entrar nessa questão. Mas teve esse movimento, né? Teve essa demonstração ali de uma supremacia branca, né? E aí, enfim, isso gerou uma série de discussões, uma série de debates e tudo mais, e de defeitos de pessoas, não, nada a ver, esse gesto não tem nada a ver, que era assim, é um gesto de comunicação entre supremacistas brancos. E aí, paralelamente, surgiu uma discussão ali, muito ali, nessas bolhas ali, né, enfim, nessas bolhas progressistas, de esquerda, qualquer nome que quiser dar pra isso, no Brasil, discussões, tipo assim, ironizando, rindo, olha que engraçado, o cara é supremacista branco, mas ele não é branco, né, olha só, ele é supremacista branco, mas ele não é branco de verdade, porque ele é latino. E aí teve um post, inclusive, que viralizou muito, né, referenciando aquela cena de Bacurau, uma cena clássica de Bacurau, né, enfim, pra quem não viu o filme. Tem duas pessoas que são do sul ou do sudeste, não lembro mais, que aí tem uma conversa com gringos, né, e aí nessa conversa eles colocam os brancos e os gringos riem deles. KKK, vocês não são brancos. Não sei o que, olha só, eles estão achando brancos. E aí, né, muito assim, trazendo essa cena pra falar, olha só, porque no Brasil, e aí, enfim, um pouco que viralizou muito, e muita discussão, a defesa é ridículo a pessoa ser supremacista branca, é engraçado, porque ele não é branco, porque ele é latino. Ser latino é não ser branco. No Brasil não existem brancos, no Brasil existem latinos. Enfim, eu tô dizendo isso só pra dizer.
a discussão de branquitude, a condição do que é ser branco, é muito complexa, é muito fluida e vai muito além do que uma cena de um filme muito rápida tocando sobre esse assunto consegue abarcar. E é muito mais complexo do que, como, né, a Priscila Elizabeth da Silva fez questão de colocar. Né, que é muito mais complexo do que uma simples dicotomia entre branco e negro, e é muito mais complexo do que uma simples dicotomia entre branco e latino. Então, enfim, sim, existe uma complexidade ali na branquitude brasileira, pela questão da latinidade, pela questão da história de colonização e tudo mais, ao mesmo tempo que sim, faz todo sentido de existirem supremacistas brancos no Brasil e existem grupos organizados supremacistas brancos, inclusive no governo, e sem vergonha de aparecer. É contraditório, é paradoxal, e aí, enfim, e é isso. E é perigoso, e é violento. Aí, partindo disso tudo, enfim, o que me levou aí, no que eu comecei apresentando, eu, Paulo, psicólogo clínico, a pensar agora e querer falar sobre esse assunto. Porque, enfim, no começo do ano eu resolvi, realmente ali no começo do ano eu resolvi pensar, vou parar para estudar sobre o que tem se produzido em psicologia clínica, em psicoterapia, enfim, uma série de ramificações disso, sobre questões ético-raciais no Brasil. Por algumas séries de questões eu resolvi me atentar e voltar a estudar isso. Porque eu tive muito contato com essas questões assim, durante a graduação e fora e tal. Mas, enfim, novamente, aí aqui voltando, eu tô me remetendo muito aqui a essa construção acadêmica, teórica, e também entendendo, né, a academia como um construto, né, como ferramenta também, como uma tecnologia também colonial, também racista, com possibilidades de fugir disso, mas, enfim, a gente precisa olhar para a academia entendendo esse lugar que ela ocupa. Mas, enfim, eu tive muito contato com isso, mas na graduação, muito assim, voltado para as perspectivas de psicologia social, nos diálogos de intersecções entre psicologia e outras áreas, ou então saúde mental, mas muito por essa visão psicossocial, que aí, talvez para quem não for da psicologia, alguma coisa isso fique meio confuso, vou fazer então um adendo muito rápido, né? Que na psicologia a gente tem toda uma discussão, que às vezes não faz muito sentido falar uma psicologia, a gente fala em as psicologias, tem várias psicologias, e a gente faz várias divisões, tanto no sentido de bases teóricas e epistemológicas, e em questões de práticas ali do dia a dia. Aí você tem psicologia clínica, psicologia social, psicologia do trabalho, psicologia do trânsito, e aí você tem uma infinidade, realmente uma infinidade de classificações, que às vezes são tratadas de forma muito duras, mas que são meio complicadas. Enfim, a gente tenta entender, na verdade, como de forma mais fluida essas trocas. Enfim, mas é isso. Aí eu fui olhar, deixa eu ver a galera da psicologia clínica, né? A galera da psicoterapia, a galera ali de atendimento. Psicoterapeutas falando sobre. E meio que não tem. Tem. Eu tô sendo injusto falar que não tem, que essa é a questão. E aí, nessa hora eu lembrei de um texto que eu tinha tido uma conversa na graduação com um colega, Pedro Peton, não sei se ele vai gostar do nome dele, mas abraço. Dele falando, né, que ele tava num dia que a gente tava lá, que a gente passava o dia na clínica escola da faculdade, e aí ele chegou lá falando de uma banca de doutorado que ele tinha ido, que tinha sido muito interessante, uma banca de doutorado na UNB, da Marisete Gouveia Damasceno, que, enfim, os dois pontos que eu lembro dele mais trazer, assim, com mais clareza, né, que foi mais interessante, né, que a autora, né, ela fez uma revisão da literatura, uma revisão, né, sistemática da literatura, sobre questões de saúde mental e racismo na psicologia clínica brasileira, e um conceito muito interessante, que talvez eu vou falar um pouco dele daqui pra frente, rapidamente, que é o conceito de parede de vidro, que na época chamou muita atenção. E aí fui atrás dele, né, para lembrar o nome da autora, e aí a gente, enfim, eu não achei o doutorado publicado, mas eu achei 2 artigos que ela publicou, que foram resultados desse doutorado, né, que um foi publicado em 2018 e o outro em 2019, né, que o primeiro, né, de 2018, é Saúde Mental e Racismo contra Negros, Produção Bibliográfica Brasileira dos Últimos 15 Anos, né, que é assinado pela Marisete Gouveia Damasceno e pela Valesca Zanello, e aí também o outro, publicado em 2019, né, chamado Psicoterapia, Raça e Racismo no Contexto Brasileiro. Experiência e Percepção de Mulheres Negras, assinado também pelas mesmas autoras. E aí eu pensei, pô, legal, vai ser ótimo começar por aí, vamos ver a revisão da literatura dos últimos 15 anos sobre essas produções. E até porque, de fato, nas minhas pesquisas rápidas eu não tinha achado realmente muita coisa. E aí, enfim, pensando em várias limitações, enfim, que ela traz sobre pesquisa que acontece, e algumas limitações do tipo de pesquisa, mas uma coisa que ela já traz ali que fica muito claro existe uma escassez absurda
que elas vão falar muito nessa primeira pesquisa, que, enfim, como ela mesma vai falar, enfim, tem pouquíssimas produções relacionadas a isso, né, dos últimos 15 anos, né, de 2000 para cá, voltado para as questões de saúde mental e racismo, né, partindo muito dessa perspectiva clínica e tudo mais. Que é uma coisa que elas demarcam nessa pesquisa bibliográfica inicial, que é que, enfim, você tem uma grande produção sobre o tema, sobre questões étnico-raciais, você tem uma crescente, na verdade, dos anos 2000 para cá, né? Como, por exemplo, como os outros autores que eu já citei antes falam muito sobre a crescente do olhar da questão da branquitude sobre isso, mas você tem uma escassez muito grande de produções sobre isso, voltado para a saúde mental, voltado para uma perspectiva psicoterapêutica, e que não acompanha essas outras discussões. Então, existe uma separação ali muito grande. E aí é muito triste, né? Que, enfim, que aí existe realmente uma diferenciação. E aí, né, nessa mesma pesquisa, né, a Galvez e a Zanello, aí elas fazem uma pesquisa né, sobre a experiência de mulheres negras com psicoterapia, que curiosamente a princípio não era para ter esse recorte, né, de gênero, mas elas só conseguiram participantes mulheres, então acabou virando uma pesquisa com esse recorte. Que é uma questão importante, assim, que é um texto, que é uma pesquisa muito interessante, e que ao mesmo tempo mas se mostra muito como pesquisa exploratória, que você não tem muitas pesquisas semelhantes no Brasil dos últimos 15 anos para comentar, por exemplo, né? Então, vários dados que ela traz fica muito assim, tem muito esse caráter no final de pesquisa. Tipo, essa é uma pesquisa muito exploratória. Existem poucos dados sobre a experiência, no caso aqui, até fazendo recorte da pessoa negra, mas a gente pode facilmente extrapolar isso para, né, experiências, para as questões étnico-raciais na psicoterapia, na clínica, porque você não tem registro disso. Você não tem registro. As próprias clínicas, inclusive, em algum momento elas falam que você encontra isso muitas vezes, tanto em pesquisas nessa área, ou até no simples registro em clínicas. Quando a pessoa vai fazer o cadastro dela numa clínica, é muito comum no cadastro ali sociodemográfico, por exemplo, a pessoa coloca o nome, idade, onde mora, coloca a renda e tudo mais, a questão gênero, a questão racial aparece muito pouco. E aí você, por exemplo, enfim, a questão ela não aparece, não é pecado. Muitas vezes em pesquisas isso não é perguntado. Então você não sabe como aquela pessoa, objeto de pesquisa, participante de uma pesquisa, se identifica étnico-racialmente. Como esse silêncio ele é também uma ferramenta, né, de propagação do racismo, né, da colonização e tudo mais. E aí nessa pesquisa sobre com mulheres negras, a experiência delas na psicoterapia, e aí tem vários relatos, são muito interessantes, e enfim, vale muito a pena ler o artigo completo, mas ela chega a algumas conclusões enfim, que aí ela chega nesse termo, um termo que ela vai usar, chamado parede de vidro, que é como se fosse uma barreira invisível, mas que é muito real ali, na psicoterapia, na experiência dessas mulheres, em que o processo psicoterapêutico ele não andava, ele não caminhava, que é como se ele batesse numa parede de vidro desse algo que não era nomeado, que nunca era trabalhado, que é a questão do racismo. Que aí tem vários relatos, tem muitas vezes em que essa questão simplesmente não aparece, que nem paciente nem terapeuta conseguem muito identificar isso, sentem que a terapia não está caminhando, mas não consegue identificar. Tem questões raciais aí que não estão sendo trabalhadas. E às vezes tem questão de que quando alguns relatos bem fortes, inclusive, eu acho, da paciente trazendo essa questão racial, o racismo que sofre, para a terapeuta, e a terapeuta respondendo coisas como, por exemplo, não, mas isso são coisas suas, né? Isso, enfim, não existe, somos todos humanos. Respondendo assim, né? Desvalidando essa violência e as questões raciais que a pessoa traz. E aí, enfim. Ou então até mesmo psicoterapeutas que estão muito interessados na questão e que identificam e que querem trabalhar, mas que não dão conta. Parece que é um fenômeno que quando ele aparece, ele não dá conta de ser trabalhado. E nessa pesquisa, e lembrando também, né, o caráter experimental, né, dessa pesquisa, essa mesma questão foi identificada tanto quando eram psicoterapeutas brancas ou negras. E aí ela vai trazer muito como que isso é problema, na verdade, e aí ela vai identificar, e as hipóteses de onde vem isso, está muito na formação. É uma formação de base dessas psicólogas e desses psicólogos, que quando se deparam com o fenômeno do racismo, quando se deparam com isso, não sabe agir. Não tem, enfim, é um fenômeno muito estranho. Que ou enfim, ele aparece com essa coisa invisível, mas que sempre é real, né? Essa ausência que está sempre presente. Ou ele está sempre ali aparecendo, mas nunca é identificado. Às vezes nem para o paciente, não para o terapeuta, ou às vezes o paciente identifica, mas pensa, eu não vou nem falar disso, que eu sei que o terapeuta não vai entender, que você realmente não entende,
Ou então, quando já trouxe isso, ele não pegou. Ou então, às vezes, mesmo quando entende, existe uma intenção muito forte ali do terapeuta de dar conta daquele assunto, não existe formação. Então, tem uma questão muito de base na formação. E aí, por isso que, enfim, é tão importante ver, ou voltar a olhar para isso, para essa escassez de produção acadêmica, de produção teórica sobre esse tema, por parte dessas perspectivas psicoterapêuticas, que o que entra nas cursos de formação é o que está sendo produzido pela academia. Ou são os grandes clássicos, que por mais que às vezes assim, tem grandes autores clássicos que na sua época não eram acadêmicos, na sua época produziam fora, e que depois teve um resgate e hoje são entendidos como clássicos, beleza. Mas no contemporâneo, está sendo produzido na contemporaneidade, e que é estudado em cursos de formação, é o que está sendo produzido pela academia. Retomando tudo que eu já falei, né, entendendo esse olhar crítico para a academia. Como a academia ainda também são tecnologias de colonização. E aí eu fico pensando muito também na minha própria formação enquanto psicólogo, que essas discussões, elas estão presentes ali desde o começo, discussões étnico-raciais, que inclusive uma autora que é muito referenciada, que as produções delas são muito... Eu acho que as produções delas começam ali por volta do final dos anos 90, enfim, mas tem esse texto específico dela, que é Branquitude e Branqueamento no Brasil, da Maria Aparecida Bento, que eu acho que ele foi publicado a primeira vez em 2002. Eu li esse texto lá no Graduação, né, num livro, num compilado, né, chamado Psicologia Social do Racismo, Estudo sobre a Branquitude e Branqueamento no Brasil, que é compilado pela Irai Carone e pela Maria Aparecida Bento. Aí tem esse texto dela, Branqueamento e Branquitude no Brasil, que é um texto que é muito tido como um texto clássico, que é um texto pioneiro ali do começo dos anos 2000, que ela se volta para olhar, que aí tem inclusive um vídeo interessante. Aí todas as coisas que eu tô comentando, que eu tô falando, eu vou colocar de alguma forma na descrição do episódio e tal, se alguém tiver interesse de ir atrás. Mas tem um vídeo no canal, um vídeo de 2016, no canal, eu acho que é do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, isso, que é um vídeo de 48 minutos sobre a história da psicologia e as relações étnico-raciais. Que é um vídeo muito interessante, que eu até me surpreendi, eu acho, um pouco, que talvez porque eu já estava nesse movimento ali, meio descrente com a psicologia. Ele começa de uma forma bem crítica ali, né, bem assim, né, sobre como todo o histórico de negligência e de participação ativa, na verdade, né, das psicologias, da história da psicologia, do processo de colonização, né, e de racismo, e faz um certo histórico, né, sobre como que isso apareceu no Brasil. É um vídeo que vale muito a pena ser visto, eu acho. Que tem suas limitações no vídeo, que refletem limitações da psicologia no Brasil em relação a isso, gigantescas, com várias questões. E aí, nesse vídeo lá pros 13 minutos, eu acho, aparece Maria Aparecida Bento, ela falando sobre esse estudo dela, que ela chegou à conclusão que aí ela vai falar, que aí eu voltando lá no que eu falei no começo, que eu queria falar sobre esse pacto narcísico da branquitude. Que, enfim, agora sim, indo pra finalização. Que ela vai falar muito sobre, enfim, nos estudos delas ali, né, no mestrado, doutorado e tudo. Aí ela cita uma série de autores, que é de nome, eu não vou lembrar todos aqui. O que ela mais cita e referencia é o Florestan Fernandes, né, um sociólogo muito importante. Que nesse vídeo ela fala muito dele. Que aí, enfim, que são autores muito importantes no Brasil, e ela faz questão de fazer isso, né? São autores muito importantes para falar sobre questões raciais no Brasil, para avançar um pouco o debate racial. Porque o debate racial no Brasil, nessa perspectiva acadêmica, sociológica, científica, psiquiátrica, começa de forma muito ruim, começa com bases eugenistas completas, ou com bases eugenistas, ou com base nesse mito da democracia racial. Mas aí é muito. Aí ela fala que a motivação dela para falar sobre a questão da branquitude, que aí esse texto dela marca o início dessas discussões ali no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, porque ela percebe que nessas obras eles vão falar sobre as questões raciais no Brasil, sobre questões de escravidão, questões de genocídio, né, as questões coloniais, se coloca sempre o negro como o foco, né? Mas os autores colocam muito como que os processos de escravidão e como que os processos de colonização afetaram a subjetividade do negro. Mas não se fala do branco. O branco praticamente não aparece. E aí aquilo começa a incomodar ela, porque ela pensa, não, porque se todos esses processos afetaram e afetam fortemente a subjetividade do negro no Brasil, obviamente ela afeta também a subjetividade da pessoa branca. Foi uma questão muito óbvia, mas não aparece. Mas aparece assim, ela vai trazer que aparece de uma certa forma, quando o branco aparece, ele aparece de uma forma meio passiva nesses estudos, né? Como se o branco
diante dessas violências, desse processo, ele virou as costas para a população negra, virou as costas para os indígenas. E ela vai dizer que não, tipo, virou costa porra nenhuma tem o meu. São processos ativos, e são processos ali participativos o tempo todo, né? Não virou as costas. Como é que faz sentido? E aí ela começa a se questionar como que pessoas, aí no vídeo ela fala, como que, por exemplo, o Florestan Fernandes, que é um grande autor, da qual ela respeita muito, e que é muito importante, são autores muito importantes, se debruçaram tanto sobre esses temas e deixaram passar isso, e não falaram sobre o branco no processo, como é que isso acontece? Como é que pode isso? E aí que ela vai descrever, aí é um texto, enfim. Aí esse texto, né, Branqueamento e Branquitude em Brasil, é um texto que eu li lá no comecinho ali, no primeiro ano da minha graduação, né, terceiro semestre no máximo, eu acho. Que aí foi um texto, assim, que eu tive contato e foi uma porrada, foi um baque, ele foi um marco na minha formação, eu acho. Para eu começar a olhar para a psicologia com outro olhar, né, um olhar até mais crítico, enfim, e para abertura para várias outras discussões depois. Mas é um texto que eu entendia como clássico ali, e eu li nas disciplinas de psicologia social. E que são questões que são, enfim, essas questões eram sempre presentes nessas disciplinas, na minha formação. Psicologia social, psicossociologia, enfim, uma série de questões assim, isso sempre aparecia. Isso sempre teve presente na minha formação. Com todas as limitações e todas as questões que a psicologia ainda tem que caminhar muito em relação a isso era algo presente na minha formação. E aí foi muito curioso perceber agora, porque, enfim, eu resolvi entrar na psicologia clínica só no final da graduação, que eu resolvi entrar nesse mundo de virar psicoterapeuta, antes eu queria fazer outras coisas que não entram aqui, e no final dos 45 do último tempo eu mudei de ideia, como que esses debates eles não estão presentes. E como que é muito curioso como que a psicologia social, muito sim, por várias autoras, né, como a Cida Bento, né, Virginia Bicudo, Neuza Santos de Souza, e como que está muito ali presente, e essas produções, elas são referenciadas em várias áreas, fora de sociologia, história, quando vai se dar essa questão, mas aparentemente na psicologia clínica isso passou batido. A discussão da branquitude, que é o que eu tô falando, tomou essa força maior ali no começo dos anos 2000. Muito também parte por esse trabalho da Bento, de outras psicólogas sociais, de pessoas dentro da psicologia social, mas a psicologia clínica, os psicoterapeutas, isso não acessa. E aí como que por exemplo, a Bento era muito mais citada por pessoas fora da psicologia do que em outras áreas da psicologia, do que por psicoterapeutas. Que é um absurdo, que é uma coisa muito horrível. E também, por exemplo, se eu pensar na minha formação também, aí é uma coisa que a Marisete Gouveia vai trazer, ela vai trazer um exemplo disso, um exemplo do Frantz Fanon, que foi um psiquiatra, né, um filósofo da Martinica, que na época já era e até hoje é território colonizado pela França, que ele era foi um psiquiatra muito importante, que ele foi depois de se formar, foi estudar, né, na França e tudo, em Paris, e ele tem toda uma produção muito importante e muito anticolonial, e ele é muito contemporâneo, e contemporâneo assim, no sentido de que dialogavam e que tinham trocas com vários autores que são clássicos da minha formação, por exemplo, como, sei lá, Sartre, ou Foucault, Deleuze-Guattari, que eu citei mais cedo, e existe uma série de produções ali que, enfim, esses autores, inclusive, dialogavam. Por exemplo, Sartre, às vezes, enfim, falava sobre essas questões. Deleuze-Guattari também discutiam muitas dessas questões do racismo europeu. E o Fanon, ele é um autor... E aí, muito pensar, como é que o Fanon ele não entra como um desses autores clássicos? Na minha formação específica, que eu tenho uma formação mais assim, voltada para a fenomenologia existencial, Frantz Fanon, ele devia entrar como um autor clássico de base, tanto quanto Sartre. Tipo, eu li bastante Sartre. Que mesmo não sendo sartriano, eu acabei lendo bastante Sartre, entrando em contato bastante com Sartre e com produções sartrianas. E Fanon não aparece, é uma coisa que a Marisete Gouveia traz, que Fanon, ele é um autor que devia estar ali na base, né, até pensando assim, né, na Academia Brasileira, que a gente tem essa herança francesa muito forte, essa questão francesa muito forte, mas ele devia estar na base da psicologia, mas não tá. Você vai ver Fanon sendo citado muito mais por várias outras áreas. Você vai ver, por exemplo, muito mais marxistas olhando Fanon por esse olhar, enfim, né, de um Fanon marxista, né, do Fanon falando sobre isso. Mas o Fanon era um psiquiatra que também dialogava com, enfim, tem uma obra riquíssima e que a gente na psicologia não lê. Eu tive contato com o Fanon na graduação, ainda não pela graduação, por outros meios, realmente. Eu conheci Fanon. Não sei como. Porque se fosse dependente da minha formação em psicologia, isso teria passado completamente. Se eu tivesse indo mais focado na minha formação, enquanto psicologia clínica, enquanto psicoterapeuta,
as discussões étnico-raciais, elas são basicamente inexistentes. Elas aparecem, elas surgem, remetendo aqui às memórias da minha formação, das minhas aulas, tanto na formação quanto em pós. Questões étnico-raciais aparecem como tema de sala de aula, mas nunca aprofunda. E pouco se referencia a outros autores, senão os autores clássicos. Você vai olhar para essas questões partindo desses autores clássicos, a maioria das vezes. E aí, enfim, aí a Bento vai falar sobre, ela tá dizendo que existe uma espécie, e ela traz, enfim, todo um detalhamento, toda uma riqueza, que foi uma experiência, inclusive, muito interessante, em parênteses, revisitar esse texto, que é um texto que eu li no começo da minha formação, e revisitar ele agora, esse texto tem uma riqueza muito maior do que eu não pegava na época, que aí, enfim, que ela vai trazer que existe uma espécie de acordo tático. Um acordo tático, né? Que é inconsciente. É inconsciente aqui, não uma perspectiva passiva de inconsciente, uma inconsciente extremamente ativa e atuante. Que ela vai falar desses pactos narcísicos da branquitude, que estão presentes, de uma forma geral, no contexto brasileiro, e que estão presentes também em autores como Florestan Fernandes, que ela cita muito, que estão voltando seu olhar crítico para as questões raciais do Brasil, e que hoje, no dia de hoje, está com toda a força presente na psicologia clínica, nas psicoterapias. E é muito, para mim, é muito escandalizador como que, de uma certa forma, as psicologias sociais, elas aparecem de forma muito forte nessa discussão no Brasil, lá do começo dos anos 2000, começou aparentemente nesse sentido ontem, e as da psicologia clínica, psicoterapias, estão ali ainda, fora dessa discussão completa. E, enfim, isso para mim é escandalizador. E aí tem uma série de questões sobre como que, dentro da psicologia, né, geralmente, os psicólogos clínicos, os psicoterapeutas, tem toda uma questão de baixa produção mesmo, baixa produção teórica, acadêmica, e baixa produção, às vezes, os psicólogos clínicos, eles se fecham muito nos seus núcleozinhos, nos seus grupinhos, e quando produzem muito para si, para os seus... E aí é uma série de questões que eu não tenho como adentrar. Os debates étnico-raciais não são os únicos do quais os psicoterapeutas estão completamente alienados. Mas é isso, é uma alienação não num ponto de passividade, é uma alienação ativa de um pacto narcisista da branquitude ativo, que se faz forte, se faz presente hoje, que a gente visualiza, que, enfim, é gritante. É gritante. Enfim, existem pessoas, e aí eu não posso dizer que não tem. Como, por exemplo, os autores que eu já citei, que eu acabei de citar, né, da Marisete Gouveia. Tem pessoas olhando isso por esse viés da psicoterapia. Mas é muito comum você ver psicoterapeutas, e aí grandes psicoterapeutas brasileiros, enfim, psicanálise ou psicologia, você procurar na internet falando sobre essas questões, é muito comum você ver falando, quando vai falar sobre questões raciais, ela vai falar sobre branqueamento, vai falar sobre essas questões de violência social, às vezes até cita um Fanon. Mas a branquitude, ela não entra em cena nunca. Quando entra de forma reativa, entra de forma reacionária e entra nessa defesa. Tipo, a branquitude some pra manter esse pacto nas vezes da branquitude. E, enfim, temos muito que caminhar. Mas para não finalizar nesse tom, muito mais focar que existem coisas sendo feitas, né? Mas sempre existem produções sendo feitas, né? Enfim, a gente vê muito que existe um déficit muito gigante na formação de base dos psicólogos, dos psicoterapeutas, dos psicanalistas no Brasil, na discussão étnico-racial, mas essas discussões existem, essas lutas estão muito presentes. E aí, enfim, né, por exemplo, tem todos esses autores que eu citei, todos esses livros que eu citei já, e, enfim, todas as coisas que eu citei, eu vou colocar de alguma forma na descrição do podcast. Que, enfim, né, o foco aqui tem muito sido nessa produção acadêmica, enfim, né, partindo de uma questão hegemônica, muito lido que está na superfície, e aí a gente fala sobre questões de indexação, né, das bases de dados e como que tudo isso funciona, e aí, enfim, também eternidade para falar sobre, e sobre como que, né, existe uma certa escassez dessas produções acadêmicas, e do que tem existe uma dificuldade, é dificultado o acesso. Não é necessariamente de fácil acesso o que já tem sendo produzido, que tem coisas sendo produzidas, mas não está necessariamente ali de fácil acesso também pelo processo de indexação de produção acadêmica, como que ela funciona, né? Quando que você vai chegar nos cursos de formação base de psicoterapeutas no Brasil? Hoje não chega. E para dar alguns exemplos, finalizar com exemplos assim, né, de pessoas que você procurar na internet você encontra, na verdade. Você procurar, por exemplo, num Google Acadêmico ou num Portal Cap, você não vai achar tanta coisa. Você joga no Google, você acha mais coisas. Tem pessoas discutindo sobre isso. Tem psicólogas e psicólogos discutindo sobre essas questões o tempo todo na internet, nas redes sociais.
que não é tão difícil achar. E agora são todas páginas do Instagram, que eu acho que, enfim, eu me sinto meio velho usando o Instagram, eu tenho um pouco de dificuldade. Mas eu percebi que tem muita gente falando sobre essas questões nas redes sociais. E aí, só citar alguns exemplos para finalizar, né? Alguns locais para ir atrás para iniciar esse debate que a gente precisa iniciar, que já está iniciado, a gente precisa tornar ele presente. Como, por exemplo, tem, né, a BIPSI, que é a Articulação Brasileira das Indígenas Psicólogas ou dos Indígenas Psicólogos, que é uma associação que eu reconheço, que eu fui conhecer recentemente, que eles têm uma página no Instagram, né, que são de, né, psicólogos e psicólogos indígenas brasileiros. Você tem uma página Saúde Mental da População Negra, que é coordenada pela Jane Tavares, que é uma pessoa que também publica, né, também publica academicamente sobre essas questões. Você tem também o Psiafro, da Flora Carolina, também no Instagram, que é psicoterapeuta. Você tem a Tatiana Nascimento, que tanto no perfil pessoal dela, tanto no... Tem uma página intitulada Branquitude. Ela tá ali produzindo e falando muito sobre isso. Que aí tem também o Lucas Veiga, que eu também fui conhecer recentemente. E também tem produções muito interessantes também, que ele também produz tanto academicamente quanto dialogando nas redes sociais. Isso aqui é um anexo que eu tô regravando, na verdade, no dia de publicação do episódio, que entre a gravação inicial, né, e a publicação teve um tempo meio grande, a produção acabou demorando, série de questões externas acabou demorando mais do que esperado. Mas aí nesse meio tempo, né, entre a gravação e agora a publicação, foi lançada a última edição, né, da PCP, que é Psicologia, Ciência e Profissão, que é uma revista muito referenciada na área, né, publicada pelo próprio Conselho Federal de Psicologia, que ela é, dessa vez, temática específica sobre relações étnico-raciais. E ela tem 11 textos ao todo, se não me engano, mas eu só consegui ler o editorial dela por enquanto, mas enfim, eu vou deixar também linkado, que foi lançado, foi a última edição da revista. E também tem uma campanha também do CFP, que é uma campanha que, na verdade, eu acho que ela já começou antes, quando a gente começou a gravar, na verdade, ela estava começando. Mas nesse meio tempo, agora recente também, eles lançaram um podcast dessa campanha, né, que é uma campanha sobre, né, psicologia e relações étnico-raciais, que é a campanha Racismo. É uma coisa da minha cabeça ou da sua. E eu vou também deixar linkado aí, né, o link para a campanha, enfim, para esse primeiro podcast que deu uma certa introdução, uma inauguração agora dessa campanha. Então, uma campanha que, pelo que eu entendi, ela vai durar ali cerca de um ano. E no final desse um ano vai ter a publicação de um documento, não sei se um livro, assim, enfim. Mas que é uma campanha que parece muito interessante, muito profissional, a proposta dela, inclusive. É algo realmente a se prestar atenção nesse próximo ano aí. Então é isso. Tem muito a que se fazer ainda. Tem muito sendo feito. Não existe uma ausência de discussão sobre o assunto. Não existe uma ausência de debate racial na psicologia. Existe um pacto narcísico da branquitude extremamente presente. E a gente precisa olhar. E aí eu falo, enquanto terapeuta, me entendendo enquanto pessoa branca, dentro das minhas contradições, dentro dos meus paradoxos. E aí talvez isso aqui seja um apelo. Se alguém chegar em algum outro psicoterapeuta, e é isso, a gente precisa urgentemente olhar para as nossas branquitudes. E que não existe desculpa, porque tem muita coisa aí sendo produzida. Tem muita gente produzindo, mesmo academicamente. Pode ser difícil acesso? Pode ser difícil acesso. Pode ser, se eu digitar ali no Google Acadêmico rapidinho, posso não achar muita coisa ali nas primeiras páginas? Posso não achar. Mas a gente precisa olhar. A gente tem muito o que fazer.